deste ano. Na sexta-feira, dia 5, a gente teve o prazo final das convenções partidárias. É o prazo até quando os partidos devem definir quem serão os candidatos, né, nessa eleição a presidente, no caso dos partidos aí no cenário nacional, mas nos estados, candidaturas a governo do estado, ao Senado, deputado federal e também deputado estadual. E sobre as regras e os prazos a partir de agora, como é que funciona a eleição, a gente conversa com o professor de Direito Eleitoral, mestre em Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, parceiro aqui da Sagres. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Jéssica. Bom dia aí, o consumidor, né, do Sistema Sagres, as pessoas que acompanham aí o Sinal Aberto. É um prazer estar aqui novamente para falarmos um pouquinho mais, né, de política, sobre direito eleitoral, especificamente para essas eleições aí que já se avizinham. Professor, passadas então as convenções, a gente precisa ficar atento a quê? Ao registro das candidaturas? Como é que isso funciona? Então, a partir do momento que se encerraram, né, as convenções, agora surge o prazo até o dia 15 de agosto, né, para que os partidos políticos, as coligações e as federações, né, lancem, registrem os seus candidatos na Justiça Eleitoral. Esse registro hoje, Rubens, ele é feito totalmente online, né? A pessoa tem um sistema na Justiça Eleitoral que é chamado CANDEX, ou CANDEX, né? O partido político já vai registrar esses candidatos, né, diretamente nesse sistema, colocando todas as informações que a lei exige, e a partir daí, qualquer pessoa, Rubens, pode acompanhar esse registro. Tem na internet, se me permite, um site, né, divulgacandicontas.tse.jus.br. Divulga, normal, né? De candidato, contas. Então, pega as três palavras aí, divulga contas.tse.jus.br, e o eleitor poderá acompanhar, Rubens, a situação de candidaturas, inclusive de prestação de contas, de todos os candidatos no Brasil inteiro, não só aqui de Goiás. Pois é, professor, e qual é de fato a importância das convenções? Os partidos podem alterar muita coisa a partir de agora? Porque a gente ficava nessa expectativa de que até as convenções e tal, que até esse momento do dia 5, que foi sexta-feira, os partidos têm de definir a vida. Mas agora, até o registro e até depois do registro, muita coisa ainda pode mudar, professor? Então vamos por partes, né, Rubens? A convenção, ela tem extrema importância, né? Por quê? Porque o partido vai fazer escolha, ou pelo menos as escolhas principais para as eleições. Por exemplo, tem coisas que não vão poder alterar, a formação de coligação, ou então se vão sozinhos, né, nessa eleição. Isso aí não tem como alterar depois dessa data. Decidiu se coligar, né, os partidos se coligaram ali, não tem como modificar. Isso aí é a primeira parte. Segundo, feita a escolha de candidatos, algumas alterações poderão ser feitas. Por exemplo, né, escolheu lá os candidatos. Esse candidato lá na frente fala, eu não quero mais me candidatar, eu desisti. Ele pode desistir? Pode. É um candidato, ele poderá desistir a qualquer tempo. E aí nós temos que tomar um cuidado, nós não, os partidos políticos e as coligações têm que tomar um cuidado muito grande com a desistência, né, de candidaturas femininas, no caso de eleições proporcionais, porque pode dar um impacto muito grande na chapa e aí comprometer os 30%. Mas desistiu, né, pode substituir os candidatos. E ainda, vamos imaginar, né, um candidato a deputado estadual desiste da candidatura de deputado estadual para ser depois, né, incluído ou incluso na chapa de senador, por exemplo. Né, um dos componentes da chapa de senador desiste. Né? Então, pode haver esse rearranjo durante, né, esse período até o dia 15 de agosto, mas também pode haver a substituição de candidatos até
20 dias antes da eleição. Pois é, e aí isso entra para uma análise bem direta em relação a essa eleição de 2022, né? Essas mudanças que ainda podem acontecer, que o professor detalha para a gente. A base do governador Ronaldo Caiado tem hoje 3 candidatos ao Senado, né? Escolhidos nas convenções dos partidos. E havia, né, quem defendesse que era melhor uma estratégia com um candidato só. Isso ainda pode acontecer, né, professor? Os candidatos ainda podem, a base ainda pode, né, se organizar de alguma maneira para ter um candidato só, assim como outras chapas, que não são essa do governo, também podem se reorganizar com o candidato que está a deputado ir para o Senado, quem está sendo candidato ao Senado ir para outro cargo. Isso tudo ainda pode mudar, mas com algumas bases que foram definidas nas convenções. Mudanças pode. Por exemplo, vamos pegar o exemplo base do governador. Lançou 3 candidatos. Eles podem, nesse tempo aí, desistir, alguns desistir, fazer algum rearranjo, pode ser feito. Porém, já que 2 desistam e um mantenha a sua candidatura, ele vai continuar como candidatura isolada para todos os efeitos perante a justiça. Né? O tempo de rádio e televisão vai ser só o do partido que ele estiver integrado. Fundo partidário, fundo eleitoral, ele não poderá receber outros partidos porque ele está isolado. Né? Por quê? O prazo para se definir as coligações foi até o dia 5 de agosto, até sexta-feira. Aí a gente teria um tempo de propaganda menor para o Senado, professor? Se isso acontecer, por exemplo, a gente tem lá, quanto que é o bloco? Acho que são 10 minutos para os candidatos a Senado. E aí, se isso acontecer, se algum desistir, esse bloco fica menorzinho, é isso? Não, ele não fica menor. Salvo engano, são 5 minutos só, né, para o Senado. Para governador, que são 10 minutos. Tá? E aí, o que acontece, Rubens? Se desses candidatos todos aí vai acontecendo alguma desistência, o tempo vai ser feita uma redistribuição desse tempo para os demais candidatos, os candidatos restantes. Né? E aí o tempo vai ser dividido considerando-se a representação dos partidos, das coligações perante a representação deles, né? Representação deles na Câmara dos Deputados. Bom, professor, e aí pensando nos prazos, né? Como é que fica a própria campanha? Quando é que a campanha começa efetivamente? A gente sabe que os partidos, né, os políticos, agora, depois das convenções, começam a testar seus discursos, a coisa ainda vai esquentando gradativamente. E se espera bastante o momento em que a propaganda efetivamente vai para o ar, né, no rádio e na TV. Eu sei que a campanha está cada vez mais digital, né, mais virtual, mas os marqueteiros, as estruturas ainda esperam esse momento de início da propaganda. Como é que funciona agora esses prazos, né, esses momentos para a campanha? Então, vamos ver uma situação bastante interessante, né? A pessoa já é candidata, a partir do momento que é escolhido em convenção, já é candidato, não precisa esperar o deferimento, né, pela Justiça Eleitoral, já é candidato, já pode fazer alguns atos, mas ainda não pode pedir voto, Rubens. Né? Isso aqui é importante. Tá? Já é candidato, já pode fazer alguns atos, mas não pode pedir voto. Por exemplo, ontem à noite nós tivemos um debate, eu até estreiei para ele, vai ser interessante, né? Um debate na televisão, no momento que o candidato não pode pedir voto. O pedido expresso de voto é somente a partir do dia 16 de agosto. Né? Então, dia 16 de agosto, inclusive, o candidato já pode colocar o seu trio elétrico aí na rua, né, pedindo voto. Antes disso aí, não pode haver pedido expresso do voto. Né? Então, para que serve esse período, né, de agora até o dia 15? Para o candidato organizar algumas situações burocráticas. É o registro de candidatura, a formalização do registro de candidatura com os documentos todos, né? A obtenção do CNPJ e a abertura, né, de contas bancárias
para que ele possa arrecadar dinheiro, né, arrecadar recursos e também fazer alguns gastos, né, de campanha. Por exemplo, o comitê, a escolha do comitê, a contratação de quem vai fazer o jingle, a filmagens, a propaganda no rádio e na televisão. E aí, a partir do dia 16, ele soltar tudo isso aí, seja na rua, seja, como você muito bem colocou, né, nas mídias sociais, né, na internet, para motivar, né, mobilizar o seu eleitorado. Pois é, aí a questão do dia 16 é o prazo para o registro de candidatura. O entendimento da Justiça Eleitoral é de que o candidato, né, só pode pedir voto depois de ter a sua candidatura registrada, mas o prazo de registro é até dia 15. Já tem candidato que saiu da convenção e já até registrou candidatura. Mesmo esses têm que esperar o dia 16, então, professor? Mesmo esses. Eu observei esse sistema que eu falei para vocês, né? Divulga Candi contas.tse.jus.br e lá, né, já tem vários deputados estaduais e deputados federais. Ainda não havia até ontem o registro de nenhum dos candidatos a governador e nem de candidatos ao Senado. Tá? E esses candidatos que já se registraram já podem fazer campanha? Ainda não. E não se trata, né, da Justiça Eleitoral, né? Eu vejo candidatos aí, eles colocam muita culpa, viu, Rubens? Eu não posso fazer isso porque a Justiça Eleitoral não deixa. Não é bem isso. Quem não deixa é a legislação, né? Aí eles estão lá, foram eleitos deputados estaduais ou deputados federais, melhor dizendo, ou senadores, podem alterar a regra do jogo. Basta apresentar os projetos de lei. Mas hoje, né, com essa vedação legal, tá? Aí, ó, está aparecendo aí na sua tela agora, aí embaixo, né? Divulga Candi contas.tse.jus.br. Aí, Rubens, o eleitor que quer fiscalizar, que quer acompanhar, tem aí a ferramenta integral. Pode ver a situação das candidaturas, né, se foi deferida, indeferida, como que ficou, e também acompanhar a vida financeira da campanha do partido. Do partido do candidato. Sim, começou, né? Começou. Eu, por exemplo, tenho esse site aí já como um dos favoritos. Eu volto a usar ele muito, né? Diariamente, muitas vezes por dia, durante essa cobertura de eleições. E mais recentemente também, professor, acho que eu tenho usado até mais o aplicativo, né? A Justiça Eleitoral, a cada eleição, disponibiliza um aplicativo, né? O aplicativo junta as informações de candidaturas, mas depois também funciona muito para apuração dos votos, né? No dia D, no dia do voto, né? Isso, existe um aplicativo, né, que é resultados, né? E aí a gente pode baixar no smartphone que vocês tiver e ter todas essas informações. Junto com esse sistema também tem, né, eu sempre falo, eu faço questão de falar, nós temos o e-título, que para o eleitor é uma ferramenta das mais importantes, que onde você estiver, né, vamos imaginar o eleitor que no dia da eleição não está no seu local de votação, ele pode fazer a justificativa ali na hora, né? Ele pode, depois vamos imaginar que ele estava doente, tira cópia, ou escaneia ali o seu atestado médico e já faz ali também o seu requerimento de justificativa e vai chegar, né, vai examinar o requerimento do eleitor por ali mesmo, né? Não precisa nem ir ao cartório eleitoral, também baixar as certidões, e saber se está apto a votar ou não, é só olhar nesse sistema e-título e tudo fica ali, todas essas informações, né, na palma da mão do eleitor, da eleitora. Bom, professor, em relação às contas dos candidatos, e antes aqui da prestação de contas de doação, de campanha, de recursos que são gastos, recursos recebidos, eu queria perguntar sobre algo que a gente já está vendo notícia aí, né? Como o senhor disse lá no Divulga Candi, já tem o registro, né, de candidaturas, os candidatos que já buscaram o registro de candidatura e aí já apresentam, por exemplo, os seus patrimônios. Tem candidato que tem alguns milhões, tem outros que tem alguns mil, tem outros que tem quase que nada. É obrigatório? Que informações são essas que o candidato ou candidata precisa prestar sobre o seu próprio patrimônio para a Justiça Eleitoral? Isso tudo é real? É o patrimônio real dos candidatos? Aquilo qual é aquela informação, professor?
Então, Rubens, a legislação eleitoral impõe que os candidatos precisam, né, no ato do registro de sua candidatura, divulgar, né, trazer uma declaração de bens. Tá? Uma declaração de bens. Nessa declaração devem constar, devem ser registrados todos os bens dos candidatos, seja dinheiro, né, seja móveis, imóveis, semoventes. Tem que relacionar ali tudo o que ele tem, seja em aplicações, seja dinheiro em espécie, tudo isso tem que estar ali na prestação de contas. Eu, pessoalmente, acho que existe um equívoco na legislação e poderia ser exigido do candidato, né, que ele trouxesse a sua declaração de imposto de renda. Tá? Eu acho, né, que seria mais adequado a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque aquela declaração do imposto de renda já gera alguma consequência jurídica caso tenha alguma mentira. Tá? Agora, na justiça eleitoral, Rubens, vamos imaginar que o candidato sonegue, né, alguma informação de patrimônio. Não informou o patrimônio. Nós tivemos, por exemplo, um grande jogador de futebol aqui, né, jogou no Goiás, depois jogou no Vila Nova há muito tempo, se candidatou a vereador e colocou como patrimônio, olhem, absurdo, zero. Né? Ele colocou ali com patrimônio zero. E o pessoal, e aí, se descobrir que tem algum patrimônio e que mentiu, qual a consequência dele para o direito eleitoral? Nenhuma. Tá? A consequência é, infelizmente, nenhuma. No máximo, vamos imaginar assim, pesando a pena, seria ali responder por crime de falsidade, né? Falsidade para fins eleitorais. Mas apenas isso, ele ainda poderia, não, mas teve um erro da conduta e tal. Para mim, o mais adequado seria trazer a declaração de imposto de renda, e aí sim já é uma informação, né, consolidada, e que, se ele mentir, pode impactar, né, em crimes tributários, inclusive. E aí a coisa fica um pouquinho mais séria, né? Uhum. Pois é, e agora sobre a prestação de contas efetivamente, professor, ou seja, tudo que o candidato recebe para fazer campanha, ele precisa comunicar, e isso já vai também para o registro lá do Divulga Candi, ou não necessariamente, né? Eu imagino que a gente tem um prazo e que até esse prazo o candidato tenha de informar tudo, retificar a prestação de contas. Eu fico imaginando que talvez houvesse aí, né, poderia ser interessante que os candidatos registrassem tudo, né? Chegou uma doação, chegou um repasse da direção nacional do partido, tudo isso já ficasse ali meio que imediatamente, automaticamente, no registro no site. Mas não funciona assim, né? Rubens, o candidato e o partido político, quando recebem algum recurso público, eles têm o prazo de até 72 horas para informar esse recebimento de recursos à Justiça Eleitoral. Tá? Então, tem ali um prazo, né, de até 72 horas para enviar os relatórios financeiros. Né? Eu tenho que confessar que eu não sei como isso vai acontecer no Divulga Candi, né? Se já vai direto ali também, o candidato recebeu, ele informa a Justiça Eleitoral e se essa informação automaticamente também vai para o Divulga Candi. Eu posso até olhar isso e no nosso encontro, né, na semana que vem, trazer essa resposta, tá? Se já vai ser linkado direto. O que eu sei é que, rotineiramente, né, o que se entra são os relatórios, a prestação de contas parcial e depois a prestação de contas final, né? A parcial ali na primeira quinzena de setembro e a final ali depois da eleição, né? Esse ano até o dia 2 de novembro, os candidatos têm que apresentar a prestação de contas final. Né? Então, para o eleitor se eu não estou enganado, essa é de fato, tem essas duas possibilidades. Se eu não estou enganado, acho que essa é a segunda eleição presidencial e para governadores, enfim, sem doação de pessoas jurídicas, né, professor? Empresas não podem mais fazer doação, só pessoa física, né?
Exatamente. A vedação, né, a proibição para que as pessoas jurídicas pudessem fazer doações surgiu a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu como inconstitucional essa doação. Né? Então, as pessoas jurídicas não podem fazer não puderam fazer a partir de 2015. Então, como na primeira eleição presidencial subsequente foi 2018 e agora 2022, e você está coberto de razão, essa será, né, a segunda eleição em que nós não teremos financiamento privado de pessoas jurídicas. Por isso que a maioria dos candidatos, partidos políticos, né, recebem e utilizam mais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também do Fundo Partidário. O eleitor pode doar? Pode doar. O próprio candidato pode utilizar o seu dinheiro, né, para fazer sua campanha? Pode utilizar, né? Só que tem limite. Né? No caso do candidato, Rubens, ele só pode doar para a própria campanha dele até 10% do limite total de gastos. Por exemplo, senador, aqui em Goiás, esse ano vai ser aproximadamente 4.500.000 reais para utilizar na campanha. Um candidato que tenha muita grana só poderá doar para ele mesmo 450 mil. Tá? Dizem aí, né, que esse aí foi o motivo, por exemplo, de candidatos, né, que tinham muita grana não quererem, né, se candidatar, porque o partido não investiria e ele também não poderia investir muito dinheiro em sua própria campanha. Muito dinheiro assim, né? Muito mais dinheiro, né? 450 mil é muito dinheiro. Exatamente. Teve essa avaliação até abertamente, né? Do ex-ministro Henrique Meirelles, dizendo que é difícil, que financiamento de campanha está complicado. Para ele, tem essa questão, que só 10%, portanto, né, do valor que pode vir do próprio candidato. Professor, nessa segunda-feira, primeira semana após convenções partidárias, o que eu não perguntei e que o senhor acha importante ressaltar antes do nosso próximo encontro na semana que vem? Então, nessa primeira semana, né, aqui depois, né, pós-convenção, é um momento aí que os partidos vão juntar a documentação e vão fazer uma aspecto mais burocrático, né? A questão de gasto de campanha ainda não pode ser feita porque, né, não pode haver propaganda eleitoral, né? Mas eles podem começar alguns gastos preparatórios, como, né, a locação do comitê de campanha, a estrutura do comitê, as páginas na internet, né, vamos imaginar contratação de uma agência para cuidar da página, fazer uma página bonita além da internet, cuidar das mídias sociais, isso aí já pode começar. Mas os gastos em potencial mesmo apenas a partir da semana que vem, né, quando nós teremos aí o dia 16 de agosto. Perfeito, professor. Até segunda que vem. Obrigado pela participação de sempre aqui. Bom dia e boa aula daqui a pouco. Muito obrigado, Rui, pelo entendimento, pela compreensão. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Abraços a todos, uma ótima semana. Um abraço. Obrigado aqui, professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo.